Olá, meus irmãos e irmãs, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, que a sua glória resplandeça na vida dos irmãos e que a sua sabedoria e conhecimento de Cristo resplandeça nos corações para que todos possam ser edificados com a palavra de Deus. Amém? Meu nome é Eliseu, eu tenho um canal Filhos do Criador, onde eu faço estudos bíblicos e, pelo direcionamento do nosso Senhor, Ele colocou no meu coração para criar um canal e vir aqui trazer estudos bíblicos de todos os capítulos da Bíblia, do começo ao fim, do Aleph ao Tav, do Alfa ao Ômega. Amém? É um projeto que Deus colocou no meu coração. Eu terei auxílio da minha esposa, a irmã Larissa. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. A irmã Larissa fará a leitura dos capítulos e eu depois irei explicar ponto a ponto cada detalhe dos capítulos que forem lidos aqui. Eu quero deixar claro, irmãos, que isso aqui não é um estudo aprofundado, mas é uma forma de vocês conhecerem a história da Bíblia de maneira simples, resumida e fácil de entender. Eu creio em nome de Jesus que todos serão edificados com o que nós traremos aqui com os estudos, porque será direcionado pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Eu peço então que você que não é inscrito se inscreva no canal, que você possa compartilhar com mais pessoas para que elas também possam ser edificadas e aprenderem mais sobre a palavra de Deus. Você pode acompanhar o estudo com a Bíblia na mão, ou se você estiver fazendo algum trabalho, estiver fazendo alguma caminhada, alguma outra coisa, você pode ir ouvindo e aprendendo também. Eu gostaria agora de fazer uma oração, entregar esse trabalho, esse projeto nas mãos do Senhor e também para abençoar a cada um dos irmãos. Amém? Pai querido, Senhor amado, louvado e glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Tu, Senhor, que criaste todas as coisas, do princípio ao fim. Nós viemos aqui, Senhor, pedir a tua direção, pedir, Senhor, a tua bênção, para que o Senhor esteja conosco e também que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos que estarão ouvindo essa mensagem, que estarão ouvindo esse estudo, que eles possam ser edificados, fortalecidos e que todos possam, Senhor, ter cada vez mais conhecimento da tua palavra. O Senhor é conosco, o Senhor é bom, o Senhor é sábio, o Senhor é poderoso. E é por isso, Pai, que nós precisamos da Tua glória, da Tua sabedoria e do Teu discernimento. Abençoe, Pai, a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, a criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, e Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento de águas chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, e a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros,
o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra. Se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu, e Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Glórias a Deus. Vejam, irmãos, como é importante todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que acredita em Deus, entender todo o processo da criação. Gênesis 1, irmãos, ele é muito importante para o nosso entendimento da palavra de Deus. Vou dar um exemplo que antes da minha conversão, eu comecei a ouvir muitas coisas difíceis da Bíblia, e elas começaram a fazer sentido, principalmente sobre a questão da criação da terra, o formato da terra, como ela é. Isso ativou um gatilho na minha mente, porque eu comecei a observar as coisas do mundo e estudando sobre essas questões, eu percebi que tinha algo errado, que havia uma mentira criada pelo sistema. E isso me levou a me aproximar de Deus e me levou à conversão. A partir desses conhecimentos da criação do universo, da criação da Terra, que o universo em si, tudo aquilo que falam do universo infinito e tudo mais, está tudo dentro da Terra. E nós vamos ver em detalhes aqui no livro de Gênesis 1. Uma coisa importante que eu queria deixar para os irmãos é que a Bíblia foi escrita em hebraico. Por isso que algumas palavras eu vou tentar trazer do contexto original do hebraico para facilitar o entendimento dos irmãos. Porque nas traduções em português, na tradução em inglês, como a King James, por exemplo, que é a que eu estou lendo aqui, ela traz uma tradução um pouco mais fiel, não 100% ao hebraico. Por quê, irmãos? Porque no português, algumas frases, alguns tipos de palavras, até a forma de se expressar, no hebraico fica um pouco estranho
Então, os tradutores tentaram fazer de uma forma mais simples para quem fala o português, fala outros idiomas, amém? Porém, para nós compreendermos coisas mais profundas da Bíblia, não que você tenha que saber o hebraico, tá, irmãos? Porque a ideia é facilitar a situação. Mas, quando você entende o contexto do que está sendo dito em hebraico, facilita o entendimento, amém? Eu só queria fazer essa breve introdução aqui, só para os irmãos terem uma maior facilidade do que nós iremos estudar daqui para frente. Então, Gênesis significa Bereshit, né? No começo. No princípio criou Deus o céu e a terra. Por isso que Yeshua, ele vai dizer que ele é o Aleph e o Tav, né? Ele é o início e o fim. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse é falado de Cristo. O tempo todo Deus está mostrando e se revelando a nós. Então, no princípio, quando Deus cria o céu e a terra ainda não tinha forma, ela era vazia. E havia apenas trevas sobre a face do abismo. Abismo aqui é as profundezas dos mares, tá? Que na verdade ali não fala de mares, mas são águas, infinitas águas, né? Então, a Bíblia não relata se essas águas já existiam, ok? O que já existia era Deus. Deus sempre existiu. Deus é eterno. Ele não foi criado, ele criou as coisas. Então, tudo veio a partir dele. Em Isaías, por exemplo, fala, né, que Deus é ele que forma a luz, é ele que cria as trevas. Ou seja, tudo foi criado por Deus. E continua, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito que aqui está falando era o próprio Senhor, né? Era o próprio Deus. Em hebraico, Espírito significa ruach, ou seja, sopro, né? É algo como fosse um sopro de um vento, né? Você não consegue ver, apenas sentir. Né? Então, no hebraico significa isso, né? Por isso que fala que é como se dissesse o sopro de Deus se movia sobre a face das águas, porque Deus ele é Espírito. Por isso que no capítulo 2, quando nós formos ver que Deus vai formar o homem do pó da terra, né, do barro, ele vai soprar nas suas narinas o fôlego da vida e o homem vai se tornar alma vivente. Por isso que Deus vai dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Por mais que aqui está dizendo que ali é o Espírito, que ninguém pode ver, né? Não pode ver na forma, nós carnal não podemos ver a forma espiritual de Deus, mas a nossa aparência humana é a imagem e semelhança de Deus. E no verso 3 diz o seguinte: e disse Deus, haja luz e houve luz. E isso aqui, irmãos, vai muito além do que simplesmente a criação da luz, né? Como alguns pensam, não é a luz do sol, como nós conhecemos hoje, a luz da lua e tudo mais. Esse haja luz é uma luz de revelação, uma luz de criação. E é a partir desse haja luz que todas as coisas que estavam ocultas em Deus vão ser reveladas. Então, o primeiro passo que Deus dá é trazer clareza, trazer luz, e para depois separar a luz das trevas, aludindo também ao futuro, né, onde nós, né, e todo aquele que buscar o Senhor Jesus, ele vai sair das trevas e vai vir para a luz, vai revelar, né, por exemplo, quando a gente, né, quem é convertido vai entender, e quem não é convertido também vai caminhar para a conversão. Quando estávamos no pecado, nós estávamos nas trevas, né? Nós fazíamos as coisas erradas no oculto, acreditando que ninguém estava vendo, que Deus não estava vendo. Então nós estávamos vivendo na escuridão. Quando nós vamos para a luz, que é Cristo, né? Então nós saímos das trevas, somos resgatados do pecado, da escuridão, e agora a glória de Cristo vai manifestar em nós. Nós vamos confessar os nossos pecados, vamos pedir perdão por tudo que nós fizemos, vamos confessar, falar, e Jesus vai nos limpar dos pecados. E agora nós vamos sair das trevas e vamos para a luz, ou seja, hoje nós somos luz.
como Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, né? Que Deus das trevas disse para resplandecer a luz. Ele mesmo brilhou no nosso coração para iluminação do conhecimento da glória na face de Jesus Cristo, né? Então, quando nós chegamos para o caminho de Jesus, a luz vem para nós. Então, vai haver luz dentro de nós, vai ter haja luz, e nós seremos filhos da luz. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus: vós sois luz do mundo, né? Então nós temos que ser e nós temos que agir para que nós haja a luz. Nós temos que ser luz e temos que agir na luz. Então esse haja luz que Deus fala não é meramente uma criação, mas é a revelação de todas as coisas que Deus vai fazer. A partir da luz, todas as coisas que estão em oculto serão reveladas. E também esse haja luz é nós saindo da escuridão, do pecado, para irmos para a luz que é Cristo, né? Porque Ele é a luz do mundo, Ele esteve no mundo, Ele trouxe clareza das coisas ocultas. Jesus foi quem trouxe luz para a humanidade, entendeu? Então esse haja luz de Deus também alude ao futuro, quando Jesus também estaria aqui trazendo luz, para que nós também sejamos luz. E Deus vê que isso é bom, e Ele separou a luz das trevas. É a mesma coisa que Jesus fala para nós, né? Que Jesus diz que nós não podemos ser como os filhos das trevas. Paulo vai dizer nas suas cartas, ele diz que nós que somos da luz, nós não podemos nos comunicar com as obras infrutíferas das trevas. Muito pelo contrário, nós temos que condená-las, porque até aquilo que eles fazem no oculto é horrível de se falar, né? Mas todas essas coisas são manifestadas e condenadas pela luz, porque tudo na luz se manifesta. Por isso que Deus ele separa a luz das trevas. Ele separa aquilo que Jesus vai chamar, é a separação do joio e do trigo. Ou seja, essa separação da luz e das trevas, ao mesmo tempo que faz parte da criação do mundo, né? Onde Deus vai começar a colocar ordem nas coisas e separá-las, alude ao futuro, onde os filhos da luz também são separados dos filhos das trevas. E no verso 5, e chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite, e houve a tarde e a manhã, o primeiro dia, ou dia 1, né, dia 1. Por que fala que houve tarde e manhã? Nos tempos de hoje, é um pouco estranho, né, falar que houve tarde e manhã, dia 1, né, porque para nós o dia começa ao amanhecer, né, é assim que nós aprendemos, principalmente aqui no Ocidente, em grande parte do mundo. Mas para o povo judeu, que aprendeu os ensinamentos, né, através de Moisés, enfim, eles sabem que o dia ele começa ao entardecer, na viração do dia. Por isso que quando Deus visita Adão, fala, e na viração do dia, ou seja, não é de manhã quando está amanhecendo, é quando está anoitecendo, né? Que o dia começa ao anoitecer, quando o sol se põe. Então, quando fala e houve tarde e manhã, significa que todo o período da noite é trevas e todo o período da manhã, né, é dia, que é luz. Então, quando começa assim, e havia trevas sobre a face do abismo, significa que já estava na escuridão. Então, da escuridão, né, Deus vai trazer a revelação, como Paulo escreveu, né, que Deus dá ordem para que a luz resplandeça nas trevas, né, e pode ser também apresentada pelo Cristo revelado que ilumina as profundezas dos corações. Esse ciclo de dia vai se repetir até o 6º dia, do oculto misturado, né, caos, trevas, tarde, até a materialidade criada, ou seja, ordem, luz, manhã, completando assim um dia. Então, tarde e manhã é um ciclo de um dia completo, né? Essa tarde é o entardecer, a escuridão, né? As trevas, onde o caos ali está e Deus vai colocar em ordem, Deus vai trazer a revelação para o dia. Como Paulo escreve lá em Romanos, né? Que
os atributos invisíveis de Deus, os quais ele chama à existência aquilo que ainda não existe como se já existisse, sendo também um exemplo de fé que nós devemos seguir. Paulo fala em Romanos 1:20, no Romanos 4:17. E lá em Salmos 139:12, Davi ele vai escrever que a luz e trevas para Deus são a mesma coisa. Ou seja, somente o Senhor Deus tem a capacidade de separar a luz das trevas. Somente Deus tem a capacidade de separar o bem do mal. Por isso que nós precisamos de Deus para termos discernimento do bem e do mal. Sem Deus, nós não conseguimos prevalecer sobre o mal. Nós precisamos de Deus, porque somente Deus tem domínio sobre todas essas coisas. Então, por isso que das trevas, ou seja, tarde, né? E houve tarde, ou seja, esse ciclo é um ciclo de um dia. E houve tarde e manhã, dia 1. Ou seja, Deus das trevas ele vai trazer a luz, vai trazer a revelação das coisas. Um exemplo para ilustrar essa questão de que Deus está fazendo as coisas na escuridão, né, nas trevas, e trazendo a revelação à luz, é a gravidez. Quando o homem coloca a semente, né, o sêmen, né, e no sêmen tem o espermatozoide, que é o DNA, que vai levar as informações para desenvolver o bebê, ninguém consegue saber e ver, né, como o bebê está sendo formado no ventre da mãe. E depois do ciclo, né, de completar um período de gestação, a mãe vai dar a luz. A mãe dando a luz, o bebê ele vem para fora, e aí sim os pais vão olhar e ver o bebê revelado, no caso, né? Porque antes ninguém sabia como ele era. Amém? Então este é um exemplo básico para vocês entenderem que o bebê está na escuridão do útero da mãe, no ventre, e lá ele está sendo formado, e depois ele vai ser revelado quando a mãe dar a luz. Isso aí é só uma ilustração para entender essa questão de tarde, né, trevas, e manhã, luz. As coisas que estavam no oculto, as coisas do oculto pertencem a Deus, onde ele cria, né, desenvolve, vai construindo as coisas e traz clareza, revelação. E no verso 6, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e deixe que separe as águas das águas. Ou seja, Deus ele diz que há um firmamento, ou seja, Deus faz um firmamento e separa as águas que estavam debaixo desse firmamento das águas que estavam acima deste firmamento. Ou seja, é algo sólido, como diz lá em Jó, como um espelho fundido, um espelho, algo resistente, algo que é inquebrável, né? E Deus chamou o firmamento de céu, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então, no segundo dia, nesse ciclo, né, de dia, Deus faz essa separação das águas de cima e das águas de baixo. No primeiro dia, Deus faz a separação da luz e das trevas. E tudo Deus vai colocando em ordem. No começo havia caos, né? E Deus começa a trazer ordem deste caos que existia. Caos no sentido que não tinha nada organizado, não tinha nada existia, né? A terra estava sem forma e vazia. Então Deus vem criando desde o haja luz, ele vem trazendo ordem e revelação das coisas e vai criando por meio da sua palavra, daquilo que Deus vai verbalizando, as coisas vão surgindo. No verso 9, e disse Deus, deixe as águas sobre o céu em um lugar, e apareça solo seco, e assim foi. E chamou Deus o solo seco de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou de mares, e Deus viu que isso era bom. E Deus disse, deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera, produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra, e assim foi. Então, a terra começou Deus dá ordem para que a terra produza semente, né? E a terra produziu relva e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela segundo a sua espécie. E Deus também viu que isso era bom. Ou seja, no terceiro dia, Deus ele faz com que a terra, né, o solo, produza ervas, né? Produza as árvores, né, frutíferas, as árvores que dêem semente e tudo mais. Ou seja, a natureza, né, como nós conhecemos hoje, Deus ele dá essa ordem no terceiro dia. Se os irmãos forem observando, né, para ter existência na terra, precisamos da luz. Para que nós
possamos, né, viver sobre a terra, precisamos de um solo seco, onde nós estamos vivendo, né, onde temos as nossas casas, as nossas cidades, enfim, e também precisamos de água. Ou seja, se você analisar a própria ciência, vai dizer a mesma coisa, que essa sequência é que dá existência à criação. Por isso que eles criaram aquela história do Big Bang. O que é o Big Bang? Que veio uma explosão, luz, né? E a partir dessa luz o universo foi sendo criado. Ou seja, a Bíblia fala de uma forma um pouco mais sem caos, né? Porque eles falam que é o caos da luz, né? Do Big Bang. Porém, Deus não. Deus, do caos ele tira a ordem, ele organiza, né? E esse haja luz seria o Big Bang que eles contam por aí, mas nós sabemos que isso é uma mentira criada. E esse foi o terceiro dia, né? No verso 14, Deus ele vai criar agora sim a lua, o sol e as estrelas, né? Aqui sim é a luz do sol sendo criada, não é a luz como nós vimos no começo. E disse Deus, haja luz no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que seja por sinais e para estação, para dias e anos. Aqui Deus ele vai criar os luzeiros e as estrelas, né? O luzeiro maior não é maior no sentido de tamanho, mas de intensidade de luz, né? O sol ele é infinitamente mais brilhante e quente, né? Ilumina do que a lua. A lua tem um feixe de luz quando ela está principalmente na lua cheia, né? Onde ela está no seu brilho máximo, mas não se compara ao sol, né? O sol é muito mais brilhante. Por isso que Deus ele fez 2 grandes luzeiros, a luz maior no sentido de intensidade para governar o dia, e a luz menor, né, de menor intensidade para governar a noite, e também fez as estrelas. No capítulo 2, Deus vai chamar isso de exército dos céus, né? Ou seja, as estrelas representam as moradas celestiais dos anjos, né? Ele representa os anjos, os seres celestiais. Por isso que lá no capítulo 2 vai dizer que Deus formou os céus e a terra e os seus exércitos. Amém? E Deus pega todos esses luzeiros, né, e coloca no firmamento para que eles possam dar luz sobre a terra, né? E houve tarde de manhã o quarto dia. Então, no quarto dia é que foram criadas o sol, a lua e as estrelas. Amém? E disse Deus, produzam as águas abundantemente criaturas viventes, que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que a água produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo, e aqui é algo muito importante, né? Sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, multiplique-se as aves sobre a terra. Ou seja, a multiplicação dos animais, ela é essencial, assim como a multiplicação das árvores, ou seja, da semente que vai gerar frutos, vai nascer novas árvores. Desde a criação até os dias de hoje, toda a existência da natureza e também dos animais e da humanidade, só foi possível nós estarmos aqui por causa da multiplicação. Perceba que Deus dá uma ordem importantíssima para toda a existência na Terra. Então esse multiplicar, ser fecundo, é algo abençoado por Deus. Amém? E houve tarde de manhã o quinto dia. Então no quinto dia, no ciclo, né, de um dia, do quinto dia, Deus ele criou os animais dos mares, Deus criou as aves do céu, né? E também Deus vai criar os animais da terra. E disse Deus, produz a terra criaturas viventes segundo a sua espécie, gado e seres rastejantes, animais da terra segundo a sua espécie, e assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Vocês percebem que depois do início que Deus começa a criação, que Deus vai colocando as coisas em ordem, que Deus vai separando luz das trevas, do caos, Deus vê que isso é bom. Ou seja, tudo que Deus criou, na ordem que Deus criou, isso é bom. Se algo estiver fora disso, significa que está em desordem, que está em caos. Se os irmãos analisarem o mundo que nós vivemos hoje, né, a inversão de valores,
a ciência brincando de ser Deus com mistura genética, com edições genéticas de vários alimentos, de animais. Então, nós estamos caminhando para o caos, porque o ser humano está brincando de ser Deus. E agora a parte, vamos dizer assim, a coroa da criação, é o verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Perceba o poder que Deus dá ao ser humano. Não é meramente assim, Deus fez a humanidade e colocou lá no Éden para ficar lá cuidando. Notem que Deus ele dá uma ordem, não somente para o homem, mas toda a natureza, todos os animais, toda a terra tinha consciência, no sentido de que todos eles receberam ordem de estar sujeitos ao homem. Ou seja, o homem tinha um poder muito grande. Deus deu ao homem esse poder de governar a terra. Toda a terra, os animais e tudo que existia na terra estava sujeita à humanidade. É claro que começou com Adão. Amém? Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. E aqui quando fala façamos o homem, não significa que existiam outras pessoas com Deus. Não significa que estava lá Pai, Filho e Espírito Santo, como alguns interpretam. Também não significa que ele estava com mais, vamos dizer assim, com outros seres celestiais criando, porque Deus diz em Isaías que ele fez tudo sozinho, Esse façamos, como eu disse para os irmãos, na palavra hebraico, Elohim, ele está no plural, que significa deuses, mas não no sentido que existem vários deuses. Mas os hebraístas dizem e interpretam isso, que Deus ele é majestoso. Então é um plural majestático, ou seja, Deus ele é tão imenso, tão imensurável, eterno e infinito, que é como se ele fosse múltiplo, como se existissem muitos deuses, mas não, é apenas um Deus que faz todas as coisas. Por isso que por isso que Paulo vai dizer que é a multiforme de Deus. Deus pode se manifestar de várias formas. Deus pode, isso nós vemos na Bíblia. Deus luta com Jacó, Deus aparece para Abraão, Deus vem pelo meio do fogo, Deus vem no redemoinho, Deus vem em nuvem, Deus ele se manifesta de várias formas com o seu poder. E para que nós possamos imaginar como é Deus, Deus faz a humanidade à sua imagem e semelhança. Então, quando nós olhamos para um irmão, um ser humano, nós estamos vendo a imagem e semelhança de Deus. Amém? E Deus os abençoou e Deus lhes disse: sede frutíferos, multiplicai-vos e reabasteça a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Ou seja, Deus dá uma ordem para a humanidade se multiplicar, ou seja, serem fecundos, casar, gerarem filhos, formarem famílias, para que a terra possa ser preenchida de seres humanos, diferente do que o sistema prega, que tem muita gente na terra, que é preciso ter controle de natalidade, que é preciso, enfim, não é dessa forma que muitos ensinam, que faz filho de qualquer jeito, fora do casamento, através de vários tipos de prazeres carnais. Não é dessa forma que Deus ensinou. Deus ensinou de uma forma correta, ordenada. É o mundo que entrou em desordem depois da queda de Adão, e hoje nós vemos essas barbaridades aí, infelizmente, que a humanidade está caminhando. Então, essa desobediência de ser fecundo, de formar família, a humanidade já vem se rebelando há muito tempo. E vai chegar um período que Deus vai dar um basta nisso tudo, porque senão tudo entraria em colapso e entraria em caos. Amém? Então, olha o poder que Deus dá para o ser humano, para ele dominar a terra, para ele governar a terra, subjugar a terra. Então, é um poder muito grande que o ser humano tinha, logicamente por meio de Adão, através de Adão, e nós vamos entender no Gênesis 3 por que Adão perdeu esse domínio. Ou seja, Satanás
antes não era Satanás, né? Ainda era um anjo, ainda era um ser celestial, né? que servia os interesses de Deus, mas houve um interesse neste poder que Adão ganhou de Deus. Então, para tirar esse poder de Adão, foi necessário derrubá-lo primeiro. Amém? Mas nós vamos chegar lá ainda. E Deus disse: eis que tenho-vos dado toda a erva que dá semente que há sobre a face da terra, e toda árvore que está toda árvore que está o fruto de uma árvore que produz semente, para que será para vós alimento. Ou seja, a humanidade se alimentava de frutos, de sementes, né, de ervas, né, de salada, né, como nós conhecemos hoje. Ou seja, o ser humano não comia carne, tá? Logicamente tem alguns, como por exemplo os adventistas, que vai dizer que não come carne por causa disso, mas lá depois nós vamos ver, depois do dilúvio, Deus dá essa ordem, e quando Deus dá uma ordem a gente obedece, que é para sim comer carne. E existe um motivo espiritual por conta disso. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. Ou seja, toda a árvore que existia na terra, todas as frutas, sementes, também serviam de alimento para os animais. Amém? E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Ou seja, das trevas, né, da escuridão, Deus cria as coisas e traz revelação das coisas criadas durante o dia, como eu usei o exemplo, né, da gestação, né, que o bebê é formado no ventre da mulher, né, lá em Eclesiastes fala, né, que o bebê é formado no ventre da mulher, não se sabe como se formam os ossos, ou seja, a gente só vai ver a revelação do bebê quando ele nascer, mas ele já está sendo criado na escuridão do ventre da mulher, ele já está sendo formado. Depois é que nós vamos ver a revelação manifestada quando a mãe dá a luz. Quando a mãe dá a luz ao bebê, nós vamos ver essa bênção que é ter um filho. Ou seja, ele vai ser revelado, os pais vão poder ver a aparência, a forma como é o bebê. Da mesma forma como Deus criou todas as coisas. Estavam invisíveis, no oculto, nas trevas, Deus estava fazendo, formando, criando, e Deus traz a revelação durante a manhã, ou seja, o período do dia. Amém? Então é isso, meus irmãos, o capítulo 1. No capítulo 2 eu vou explicar algumas coisas que vocês vão perceber que não está numa ordem cronológica. E nós vamos entender que no capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, qual que é a imagem e semelhança de Deus? Qual que é a existência de Deus no capítulo 1 que nós vimos aqui? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem era semelhante a Deus em espírito, ou seja, consciência, entendimento. Isso que nós somos hoje, né? Quando você pensa, fala, age, essa sabedoria, tudo que o ser humano tem é essa existência, consciência que Deus criou. E Deus dá ordem para essa existência, consciência, Deus dá direção para ela, e quando Deus sopra no homem criado do barro, por isso que o homem foi tomado da terra e por isso que ele volta para a terra, né? Ali ele passa a ser um ser vivente e essa consciência passa a governar a terra. Vamos ver isso no próximo capítulo, amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e nos vemos no próximo capítulo. Fica com Deus, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.